Pronto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre agilidade, métodos ágeis. O que isso quer dizer? Porque muitas vezes as pessoas fazem uma sopa de letrinha e eles usam muito isso para disfarçar ou remanufaturar um processo antigo. Então vamos falar de agilidade. Como que surge esse conceito de agilidade? Por que ele é tão importante e por que ele tem transformado o mundo corporativo? A agilidade, ela foi uma reunião entre alguns especialistas de desenvolvimento de software que aconteceu lá em Utah, mais ou menos no ano de 2000. E aí o que aconteceu? Eles perceberam que estavam se construindo softwares que não atendiam ninguém, ou seja, não servia para nada. Aí eles pensaram, a gente precisa mudar isso. E para tanto nós vamos fazer um manifesto, porque a gente precisa entregar as coisas de forma mais ágil e mais focada no cliente, né? E aí eles começaram a implementar alguns conceitos. E eles têm 4 princípios básicos, né? 4 eixos que eles usam e que são importantes da gente entender para depois a gente escorrer. É claro, gente, e aí já fazendo meu disclaimer aqui, já fazendo a minha desculpa, é claro que a gente não vai conseguir falar tudo sobre agilidade. Tem agilidade escalada, tem OKR, tem como medir sucesso. A gente vai deixar isso para um outro episódio, um outro capítulo da nossa história, da nossa conversa. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais assim, quais são os fundamentos, como surgir e por que isso tem ajudado tanto o mundo corporativo. Primeiro ponto, indivíduos e interações são muito mais importantes do que processo e ferramenta. Ah, mas falar isso é fácil, difícil executar na prática. Ou seja, eu tenho que ser muito mais forte em gerir as pessoas, em garantir que elas estejam conectadas, e por isso que vem o conceito de squad, de cadência, de rituais, para que as pessoas elas estejam organizadas, que elas estejam focadas naquele trabalho, naquela entrega, né, de uma forma ágil, verdadeiramente. Então, se a gente começa a falar de agilidade, mas porque eu preciso implementar o Gira, porque eu preciso implementar um Kanban, porque eu preciso... Cara, a hora que você começa a engessar, isso já não tem mais nada a ver com agilidade. É claro que essas ferramentas ajudam, porque elas ajudam a melhorar a interação do indivíduo, mas a ferramenta nunca maior do que a interação. O processo nunca maior do que o indivíduo. Então a liberdade de atuação talvez seja um dos pontos mais importantes dentro do mundo da agilidade. A hora que a gente parte para analisar um pouquinho mais, qual foi outro ponto que eles foram, sim, categóricos? Software funcionando e atendendo o propósito para o qual foi construído. Isso é muito mais importante do que documentação. Porque existe uma tendência muito forte das pessoas ficarem, porque eu tenho que documentar, eu tenho que criar um procedimento, eu tenho que, mas isso não está no manual. A gente vê isso até em grupo de jovens, gente. Porque tem que estar no manual, porque tem que estar no estatuto. A gente ouve essas coisas, você sabia? Nos grupos de jovens, porque são organizações também. Então, o Manifesto Ágil veio para romper com esse legalismo. Aquilo que cria, olha que interessante, gente. Aquilo que Jesus fez quando ele pegou os 10 mandamentos e falou, olha, mais importante que isso é amar o próximo como a ti mesmo e a Deus Senhor todas as coisas, essa simplificação, esse foco no indivíduo, a mesma coisa a agilidade faz aqui, quando ela chega e fala, olha, funcionar é muito melhor do que documentar. Entregar algo é muito maior do que ter tudo documentado, procedimentado. Tem gente que tem os processos perfeitos, mas não consegue atender a necessidade de um cliente. Aí eu vou fazer um parênteses, que depois meu produtor fica bravo comigo, porque ele fala que eu fujo do tema. Até minha esposa, que foi quase que virou uma briga de casal. Mas eu lembro da história do Mineirinho, que escrevia errado o e-mail e falava errado. E nós foi lá, naquela terra lá, e chegou lá, eu vendi 2.000 pares de sapato para aquele povo. Cheguei lá, bati papo com todo mundo, o trem tava feio lá. E ele escreve assim, ele pontua assim, e
Quando chega esses e-mails lá na empresa, o que o pessoal faz? Eles começam a criticar. Vira e fala assim, olha, esse mineirinho aqui, ó, ele não pode. Ele não está falando direito, ele não está seguindo as regras, ele não está procedimentando. Passou um tempinho, chegou um e-mail do presidente da empresa. Nós devia falar menos do português do mineiro e aprender como que ele vende, que essa empresa já estava muito mais rica e vocês ganhando muito mais. Então é a mesma lógica. Então quer dizer, o processo ele é importante quando ele diminui o erro, quando ele garante que as coisas vão funcionar adequadamente. Mas quando ele vira o processo, pelo processo, isso é mera burocracia. Então o processo ágil tenta mostrar como isso é um erro grave dentro do ambiente corporativo. Então, ou seja, primeiro foco, entregar. E aí, por isso que algumas áreas copiaram o mundo do desenvolvimento. Hoje a gente vê áreas comerciais trabalhando no modelo ágil, a gente vê empresas de serviço trabalhando no modelo ágil. Por quê? Porque isso faz sentido. Indivíduo, interações acima de processos, ferramentas, o funcionar melhor do que documentar, quer dizer, vender melhor do que documentar a venda. Aí quando a gente olha, vem um ponto muito importante, que é colaboração do cliente, ao invés de ficar definindo escopo e requisito com o cliente. Porque existia uma ideia, porque isso está no contrato, porque isso é o que foi combinado, porque é isso que foi assinado na proposta comercial. Então, quando a gente vai com esse pensamento, aí usando da sopa de letrinha, com esse mindset, aí tem uma falha. Então, traz o cliente para dentro do desenvolvimento de software. Vamos lá, o que você precisa? Eu preciso de um aplicativo que vai dar match entre abrigos de animais que estão para adoção com amantes, com pet lovers. Legal, olha que conceito legal. Então vamos construir uma aplicação. Eu não preciso escrever um contrato para isso. Não preciso definir isso, eu já sei a missão. Então vamos trazer para junto o cliente para que ele consiga a todo momento ver o que está sendo desenvolvido. Isso é muito mais rico do que um acordo. Porque senão a gente tende errado, passa errado o papel, o cliente lê errado o papel, assina o papel, a gente entrega o que ele não pediu e a gente fica brigando e fala, mas você assinou. Quem ganhou com isso? Ninguém, gente. Esse cliente não volta mais. Esse cliente vai pegar esse software e vai rasgar e jogar fora. A mesma coisa acontece no nosso dia. Se você vender alguma coisa que a pessoa não precisa, não adianta ela ter assinado um contrato. Isso não dá certo, isso não é duradouro. Então a metodologia ágil vem ajudar as pessoas a entregar inicialmente uma solução tecnológica e depois isso foi escalado para tudo quanto é a área e tem dado certo e tem ajudado as pessoas. Aí vem o último ponto dos 4 e talvez o mais importante. Responda bem às mudanças, no lugar de ficar lá com a cabeça dura, firmada num plano. Vou voltar no exemplo do grupo de jovens. Tem gente que escreve um punhado de regrazinha, de roteiros, e aí vai seguindo aquilo e fala assim, não, eu tenho que estar no plano. Mas o plano não vai te levar a atender aquele grupo, aquelas pessoas. Nós temos que lembrar que pessoas têm necessidades muito específicas. Eu acho tão bonito a arte do relacionamento cotidiano, porque quando a gente vai para uma interação, seja ele uma palestra, seja ele um trabalho ou até uma manifestação num grupo de jovens, é muito bonito ver quando surgem coisas inéditas ali, quando as pessoas na interação constroem juntos. E isso o conceito ágil está por trás disso. Ou seja, responda a mudança. Eu adoro um slogan, isso está na minha empresa vertical de Digital Innovation, que nós falamos o seguinte, vamos errar rápido e corrigir rápido. Porque não existe esse negócio, porque eu vou documentar algo e eu não vou errar. Não tem como não errar, gente. Então, se você colocar um culto ao não erro, quando a gente coloca um culto ao não erro, a gente mata a inovação.
a gente mata a espontaneidade e a gente mata a presença da alma humana naquele processo. Então, olha que interessante. A agilidade vem contribuir com tudo isso. E só que as pessoas pegaram isso e empacotaram para uma coisa e voltando a métodos antigos. Então, hoje em dia a gente vê muitas pessoas cometendo erros, se dizendo fazer algo ágil. Ah, porque para agilidade eu preciso da ferramenta Y ou X. Ah, porque para agilidade eu tenho que seguir esse roteiro. Por exemplo, a agilidade ela estabelece algumas cadências na construção de algo. Então, sempre ela orienta que a gente faça um planejamento, pelo menos uma dele, depois uma review, ou seja, uma revisão do que foi feito, e uma retrospectiva. Hoje eu vou ensinar bem breve, porque a gente não tem tempo suficiente para aprofundar. Mas por que eles criam essas cadências? Porque as coisas têm que ser divididas em pedaços a serem construídos, que a gente chama de sprint. Então vamos imaginar que eu estou preparando aqui a plantação de arroz. Então, essa plantação de arroz, ela vai acontecer em 15 dias. A gente vai chamar ela de sprint do arroz. Aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um planejamento, porque o planejamento vai me dizer o que eu vou fazer nesses 15 dias. Aí, nesse planejamento, eu quebro em tarefas e eu dou dono para as tarefas. Aí, para acompanhar isso, por isso que surgiu a daily. O que é a daily? Diariamente, normalmente seria uma reunião em pé, entendeu? Então, eu fico em pé. Por que em pé? Eu levei bronca de novo da produção aqui, porque eu fiquei em pé. Gente de Deus, cortou minha cabeça. Mas não tem problema. Por que existe a daily? A daily é um momento de a gente olhar assim, o que está bloqueando a gente plantar arroz? Ah, a máquina estragou. Isso precisa ser reportado. Igual quando a gente está desenvolvendo um software, olha, eu dependo que você libere uma licença da plataforma tal para que eu consiga conectar com ela via API. Então isso no dia a dia você tem que ser levantado e administrado. Porque senão você bloqueia o trabalho de alguém e aí você perde o quê? A agilidade, que a pessoa fica parada. Então quando você nomeia alguém para cuidar daquele bloqueio, que normalmente é um Product Owner, que essas siglas, esses papéis, nós vamos conversar em um outro momento. Mas normalmente tem um dono do produto a ser entregue que ele fica só desbloqueando as coisas. Então ele levanta, leva aquele problema e fala, olha, a máquina de plantar arroz está quebrada. Precisamos corrigir isso urgente, senão nós vamos perder toda a entrega. Aí depois é a mesma coisa com o software. Olha, se essa API não for entregue agora, então esse dono do produto ele consegue comunicar com o que a gente chama de stakeholders, ou as pessoas que têm poder para liberar. E aquele time, a hora que ele comunica nessa dele, que normalmente leva 15 minutos, e ela é em pé, não vou levantar de novo, não. E o que acontece? Eu ganho meu dia, porque eu vou fazendo outras coisas, eu sei que tem alguém olhando para mim para tirar meus bloqueios. Chegou no final dos 15 dias, aí por que a gente tem que fazer uma review? A gente tem que olhar, falar assim, ó, para plantar o arroz, quantos por cento a gente entregou? Né? Ah, entregamos 80%. Opa, bom. Qual foi o planejamento? Foi 83%. Ficamos um pouco aquém. Por quê? Então o que dá tempo de plantar mais um pouco? Então a gente vai fazendo esses ajustes. Com software é a mesma coisa. Ó, desenvolvemos o módulo tal, que é de match entre pet lover e abrigo. Ah, o módulo tal, a história tal, que depois a gente vai falando em detalhe. E aí, o que seria, então, a retrospectiva? A retrospectiva já é voltada para o sentimento. O que eu errei? Lembra que a gente falou um pouquinho sobre as interações indivíduos? Aí é a hora da gente olhar para esse indivíduo, olhar para essas interações e falar assim, gente, nós não conversamos direito, ou nós perdemos a linha um com o outro, nossas deles estão dando meia hora, uma hora, nós estamos atrapalhando a pessoa produzir no dia. Então está vendo que o processo ágil ele tem lógica? E ele tem muito mais coisa e ajuda a gente a construir uma forma de fazer as coisas ágil, mas que elas deem certo, que não fique nada de fora. Então, para isso, nós vamos ter outros momentos. Eu vou preparar um material um pouco maior para a gente estudar profundamente
e construir um método nosso. Às vezes a gente vai usar um papel de pão, igual esse que eu estou lendo ali, ó. Vocês acham que eu não tenho um guia? Eu tenho, tá me guiando ali, ó. Tem um papelzinho pendurado na câmera que eu fico lendo só para ver quais tópicos. Então, a ferramenta não precisa ser da última geração. Ela precisa garantir agilidade e entrega. Tá bom? Muito bom falar com vocês. Se você achou esse conteúdo interessante, compartilha. Clica aí, ó, curte o momento, se inscreva no canal e traga mais gente para a gente crescer junto e fazer um mundo melhor nos grupos de jovens, no trabalho, em todo lugar. Beijinho do gordinho.